Tony Stark é um cara bem legal, mas ele vacila, a verdade é essa, né? Foi assim nos quadrinhos, foi assim nos cinemas. Quando ele cisma com alguma coisa, tipo, não tem força no universo que faça ele mudar de ideia, mesmo que essa ideia seja ruim. Foi assim que o Tony Stark provocou Guerra Civil, nos quadrinhos e no CM. Pra quem não sabe, a versão dos cinemas foi muito mais tranquila do que a versão nas revistas. Pô, tipo, não morreu ninguém, né? Nos quadrinhos rolou morte. Só que agora o editor da saga soltou o verbo e revelou um segredo dos bastidores. Guerra Civil seria ainda pior, ainda mais sombria. Eu garanto pra você, você nunca mais ia perdoar o Tony Stark depois dessa. Bora conferir que segredo foi esse. O que foi que a Marvel barrou de Guerra Civil? Vamos lá. Renestrans, Peter aqui. Guerra Civil nos quadrinhos se estendeu entre julho de 2006 e janeiro de 2007. Foi uma saga que eu comprei toda na banca de jornal. Ainda ia na banca pra comprar a revista, né? Foram 6 meses de dor e sofrimento pros fãs. Foi exatamente isso. Não porque a saga era ruim, era fantástico, né? Pelo contrário, a saga foi ótima. A gente acompanhou aqueles heróis divididos, aquilo foi bom demais. Pensa, de uma hora para outra, os maiores heróis que a galera curtia estavam brigando entre si, separados em 2 times, porra. A galera que apoiava o Capitão América e a galera que apoiava o Homem de Ferro. E eu pensava comigo, não, é impossível alguém apoiar o Homem de Ferro. E qual foi a minha surpresa quando eu percebi que tinha gente que também estava lendo a saga na época? Eu falei, peraí, não, eu tô apoiando o Homem de Ferro. Como assim, Peter, você apoia o Capitão América? Eu, caramba. Eu fiquei tipo, what the fuck, como assim? Então realmente estava dividindo os leitores. É tipo ver seus pais brigando, pô, dá uma dor por dentro da gente, concorda? Mark Millar foi o autor responsável pela história, mas tudo foi muito bem planejado junto com os desenhistas, com os editores da Marvel na época. O Tom Brevoort era um dos editores e ajudou a dar a forma para a Guerra Civil. O Brevoort era o cara que dizia o seguinte, isso aqui tá bom, né? Isso aqui vai ter consequência ali na frente, isso aqui não pode. Foi o Brevoort também que abriu o verbo agora e soltou o que ficou de fora. Uma versão ainda mais sinistra dos resultados da Guerra Civil. Tony Stark iria longe demais nessa, ok? Você vai saber agora. Só não esquece, se inscreve no canal. É bom demais saber que você está se inscrevendo, pô, num local que conversa o que você gosta, não é verdade? A gente gosta de conversar sobre nerdice. Você desse lado, pô, tu dá uma moral, tu não tem noção pra gente. Você não tem noção. Você acha, não, é só um número. Não é um número, não. Você é o número. Um não, um jamais. Aqui você é o. Tamo junto sempre. Obrigado de coração por você fazer parte. Vamos lá. Bom, para entender o tamanho dessa treta, a gente tem que entender como é que foi Guerra Civil nos quadrinhos, né? É parecido com o que rolou nos cinemas, parecido, mas, lógico, tem muitas diferenças. O bagulho começou com um desastre. Porra, foi o mutante, o vilão Nitro, ele bateu de frente com um grupo de heróis, com um grupo chamado Novos Guerreiros. Tava rolando lá um reality show e tal. Bom, como o nome já diz, Novos Guerreiros era um grupo com pouca experiência, formado basicamente por heróis adolescentes. E como o nome já diz, o Nitro era um super vilão que era nitroglicerina pura. Resultado, a luta provocou uma explosão gigante que matou 612 pessoas, incluindo crianças. Pegou um quarteirão inteiro, ok? Tava rolando um reality show com esse grupo, eles foram lá enfrentar o Nitro, pá, explodiu, matou gente. Na mesma hora, a sociedade norte-americana disse, chega pros excessos dos super-heróis. Era super-herói demais, chega, tava agindo sem controle. O cara só vestia o uniforme e saia por aí, sem treinamento, sem prestar contas pra ninguém. O herói que cometia um erro, ele não era responsabilizado, nunca. Speedball, o único sobrevivente dos Novos Guerreiros, foi pra cadeia por causa do incidente com o Nitro. Mas era necessário, logicamente, evitar novos acidentes. Porque, pô, vai prender e como é que vai garantir que não aconteça mais, né? Pra acabar com isso, o governo baixou uma lei de registro obrigatório. Quer ser super-herói? Beleza. Tinha que revelar a identidade secreta e se cadastrar no governo. Revelar pro governo, lógico, né? Todo mundo ia ter que virar funcionário público. Foi nessa que o Tony Stark se declarou a favor da lei e o Steve Rogers se declarou contra. Muitos heróis precisam da identidade secreta para proteger seus entes queridos. O Homem-Aranha abriu mão da identidade secreta, foi manipulado inclusive na época pelo Tony Stark, e revelou para o mundo que era o Peter Parker e ficou do lado do Homem de Ferro. Ou seja, foi bem diferente do que aconteceu no CM e deu ruim. A Tia May foi atacada, Mary Jane foi atacada. Ao mesmo tempo, quem não obedecia à lei era preso ou caçado como bandido. Capitão América teve que ir para a clandestinidade. Golias foi morto num combate lá com o clone robótico do Thor. Foi assim, tipo, surreal essas coisas. Os dois lados estavam com sangue nos olhos, que suco ferveu mesmo. Mas eu falo a minha parte, né? Eu ainda torcia muito pro Capitão América. Pra mim ele tinha mais razão nisso, né? Tem que proteger com certeza os entes queridos. Mas ao mesmo tempo falando pra vocês, né? Ficava com o pé atrás, eu tô apoiando um cara que é contra a lei, mas, pô, eu não tava concordando com a lei.
Mas vamos lá. O Tony Stark ele ficou com fama de malvadão. Vai acontecer pelo menos pra todo mundo dentro das histórias de quadrinhos. Pra muita gente fora também. Ele construiu uma prisão pra prender outros heróis. Rapaz, eu tava com uma raiva do Tony Stark. Ah, vocês não têm noção do que eu tô falando agora, porque vocês estão só me vendo falar, mas, porra, volta alguns anos atrás. Eu tava com muita raiva. Eu queria que alguém enchesse ele de porrada. Porra, ele mandou pra trás dessas grades que ele criou gente que trabalhou com ele, colegas, amigos. Tipo, ele realmente foi traidor. Ele meteu na cabeça, sabe, que a lei tava certa e ponto final. Só que essa não era a proposta inicial do escritor Mark Millar, que eu também não sabia, né? Fiquei sabendo pra fazer esse vídeo aqui. O Millar, ele queria que o Tony Stark removesse permanentemente os poderes dos outros super-heróis. Olha isso que eu tô falando pra vocês. Olha só isso. Na versão original de Guerra Civil, o Tony Stark ia usar a tecnologia do Doutor Destino pra ficar por cima da carne seca. Ele ia pegar um dispositivo que o Victor Von Doom não conseguiu terminar, ia completar o serviço e criar essa máquina que transforma meta-humanos em pessoas comuns. Quem não aceitasse se registrar com o governo, iria deixar de ser super-herói para sempre. Não quer se registrar, beleza, mas não vai mais ser super-herói. Seria o equivalente a uma cadeira elétrica para super seres. Basicamente isso, né? Bom, a descrição que o editor Tom Brevoort deu é muito perturbadora. Sente só, abre aspas. Isso está sendo usado em Speedball, o herói que deu início a tudo isso, e o vemos despojado de seus superpoderes na TV ao vivo e devolvido à sociedade. Deveria ser um momento impactante, um momento que os heróis assistiriam com certo medo. Fecha aspas. Porra, de arrepiar isso, né? Foi aí que os editores barraram. Porra, aí não, né? Tony Stark inventando um negócio desse, o cara é vilão, né? Tony Stark mandando o herói pra cadeira elétrica. E Mark Millar iria além, não parou não. Um oficial do governo iria surtar e tentar utilizar a máquina em todos os super-heróis. Para evitar isso, o próprio Capitão América iria invadir o lugar. Aí no meio da treta, o Capitão América destruiria a máquina, mas acabaria sendo afetado por ela. Imagina isso. A gente viria então o Capitão América voltando a ser somente Steve Rogers, um cara magrelinho lá, sem poder nenhum. Ou seja, Tony Stark seria indiretamente responsável por tirar os poderes do maior herói dos Estados Unidos. Naquele momento, o herói que tinha muita gente torcendo. Aliás, o Tony Stark fez muita besteira. Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. O Tony Stark se redimiu, pra mim, naquela cena que ele chora na frente do corpo do Steve Rogers. Ali, foi uma das poucas vezes que eu realmente caiu uma lágrimazinha. Um suorzinho caiu. Rapaz, ali foi pesado. As coisas que ele fala foi só um monólogo dele falando. Fico até arrepiado quando lembro até hoje. Não sei se eu já trouxe pra vocês aqui no canal, mas foi realmente tocante. Mas voltando aqui pra história, bom, os editores logicamente fizeram com que o Mark Millar mudasse esses detalhes. No final das contas, a ideia meio que se manteve. Aliviaram pro Tony Stark, mas os resultados foram parecidos. O Speedball ele foi preso, perdeu mesmo os poderes, mas por causa do trauma da situação. O Speedball ficou um bom tempo só conseguindo acessar os poderes dele se fosse submetido a dor física. Ele tinha que realmente sofrer muita dor, virou até outro ser. Puta, horrível, parecia um Jogos Mortais. O Capitão América ele não perdeu os poderes, mas ele terminou a saga sendo assassinado, que é até pior, bora combinar. Só que aí o Tony Stark saiu com as mãos limpas. Uma coisa foi o Tony Stark brincar de polícia e prender os amigos, né? Outra coisa seria o Tony Stark brincar de Deus e remover poderes dos amigos dele. Aí seria outra coisa completamente diferente, outro patamar O cara seria o Joffrey dos quadrinhos. Agora eu quero a opinião de vocês de verdade. Não é mais time Capitão América e time Homem de Ferro, não. Você é time Mark Millar ou time Tom Brevoort? O autor original estava certo, o Tony Stark tinha que virar vilãozão mesmo? Ou o editor certo e meter a mão e suavizar a história era o Tom Brevoort? Comenta aí, diz aqui embaixo, mas não esquece. Pra mim o mais importante é você aqui nesse canal, fazendo parte disso tudo. É não indo embora, como sempre, muita gente faz sem estar inscrito. A cada 10, 3 que assistem meus vídeos não estão inscritos. Pô, pra gente dói, rapaz, dói. Você acha que não, mas dói. Eu quero 100%. Obrigado por isso. Isso é bom demais, porque eu sei que a próxima vez você vai estar aí de novo. Ou você que decide. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!